Nesse vídeo eu vou falar um pouco de como tá sendo os 9 meses aqui em Portugal, de todos os perrengues, porque foram muitos perrengues, coisas que os nossos pais sabem, mas também teve coisas boas, teve conquistas, e eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo hoje. Oi gente, eu sou a Kelly dos Não, bem-vindos ao meu canal. Quando viemos para Portugal, nós viemos com 1.200 euros, exatamente, 1.200 euros foi o que a gente trouxe. Na época a gente fez uma conta de quanto mais ou menos gastaria, ficou muito abaixo, mas a gente veio assim mesmo, com a cara e a coragem, porque não tinha como voltar atrás, a passagem já estava comprada, a princípio a gente tinha uma casa já alugada, então a gente não podia voltar atrás, e a gente falou, então vamos do jeito que tá e Deus proverá. Quando chegamos aqui, a amiga do meu marido recebeu a gente aqui, então a gente ficou na casa dela por umas 3 semanas. Na verdade era uma casa compartilhada também, e foi uma pessoa assim que Deus iluminou, colocou na nossa vida, porque a gente não tinha para onde ficar. E aí ela morava com um amigo dela, porque aqui são casas compartilhadas, a gente aluga quartos. Então ela morava com um amigo dela, e aí ele falou, não, traz eles pra cá. E aí a gente ficou lá durante 3 semanas, e procurando casa, procurando quarto, para poder nos mudarmos, porque o quarto que a gente estava ficando era o quarto da filha dele, que estava de férias. Então chegamos e fomos para esse quarto. Por quê? Faltando 2 dias para a gente embarcar, o senhor da casa que ia alugar a casa pra gente disse que não poderia alugar mais porque uma sobrinha dele estava vindo e ia ficar naquela casa. Então a gente não tinha para onde ir, foi bem em cima da hora, e ele recebeu a gente lá com todo carinho. A gente é muito grata a ele por toda a atenção, em momento nenhum se mostrou incomodado. Então a gente é muito grata a ele por isso, né, por nos ter recebido, e graças a Deus começou a dar certo. Quando nós viemos, o meu marido já veio com emprego, assim, para cobrir férias, mas já tinha um serviço, e ele já chegou trabalhando praticamente. Eu acho que ele começou a trabalhar 2 ou 3 dias depois, não me lembro direito, e eu logo em seguida também. Eu acredito que foi no mesmo dia que ele começou, eu comecei também, porque eu já consegui, mas recebendo muito mal, mas já era alguma coisa. A prima do meu marido também, porque víamos nós 3, eu, meu marido e a prima dele, e ela conseguiu um emprego também, tava já nós 3 trabalhando, mas assim, muito mal, tava recebendo péssimo, porque ele ainda recebia um pouco mais, mas eu tava trabalhando muito, recebendo pouco pra caramba, que assim, que não ajudava muita coisa. E a prima dele tinha conseguido um emprego bom. Bom assim, o emprego era ruim, mas eu acho que pagava um salário normal. E aí, finalmente, depois de tanta procura, porque foi difícil, porque todo quarto que a gente procurava ou postavam lá, e a gente entrava em contato, já tinha sido alugado ou tinha gente na frente para poder ver. Então foi bem difícil, mas acabou que a gente achou um quarto. Ficamos nós 3 a princípio, ficamos nós 3 nesse quarto, porque o, o cara que alugou o quarto pra gente só deu 3 meses pra gente ficar lá, porque a família dele tava vindo pro Brasil e precisava, né, daquele quarto que a gente tava ocupando. Então, a princípio a gente ficou junto, até porque não tava achando outro quarto, a gente também tinha pouco dinheiro, então tinha que ficar junto mesmo, pra um apoiar o outro. Então a princípio foi isso. Mudamos, achamos o quarto, que não foi assim muito bom, a gente passou muito perrengue lá, porque eu não tenho costume de tomar banho na água quente, mas o meu marido tem, a prima dele tem, e todo mundo quer chegar do serviço e quer tomar um banho com calma, né, com tranquilidade. Infelizmente lá a gente não podia.
porque ele sempre falava com a gente para não demorar, porque estava gastando gás, sendo que a gente pagava pelo gás, inclusive quando entramos a gente já entrou pagando gás, então a gente não podia tomar banho direito por conta disso, tinha que ser bem rápido o banho. A roupa só podia lavar uma vez na semana e ele pedia que lavasse tudo junto, mas eu não lavava tudo junto, mas eu lavava uma vez só por semana para evitar qualquer aborrecimento. A gente não tinha uma sala para sentar, a gente só ficava literalmente dentro do quarto. Não tínhamos televisão, não tínhamos nada, mas também não tinha tempo também para ficar assistindo, porque a gente saía muito cedo, chegava tarde e a gente só queria tomar banho, deitar e dormir. E cozinhar. Quando a gente ia cozinhar, ele ficava em cima, vigiando, e era aquilo. Você não tinha liberdade para nada. Tudo bem que morava num quarto, a gente realmente não tem liberdade, não é a casa da gente, ok, mas a gente pagava por aquilo ali. O mínimo que eu queria era poder tomar um banho tranquilamente. E olha que eu tomava banho gelado, e mesmo assim não podia tomar banho tranquilo. Então era tudo muito limitado. A gente fazia compra, tinha que deixar dentro do quarto, a gente não tinha lugar para guardar. Tinha, mas era um espaço bem pequenininho. Geladeira também, a gente não podia comprar muita coisa de geladeira porque não cabia. Então foi tudo muito complicado. Fora os outros problemas que a gente teve, que ele sempre reclamava, era sempre alguma coisa diferente e enfim, foi muito ruim. O tempo que a gente ficou lá foi péssimo. Eu dei várias crises de ansiedade, porque eu já não estava aguentando mais pela forma que as coisas estavam andando. Eu não via nada caminhar, não vinha dinheiro pra gente procurar outra coisa. E foi horrível esses 3 meses que a gente ficou lá. Então, com o salário que a gente estava recebendo, não estava dando para praticamente nada. A gente pagava o aluguel, mal comprava comida. A gente estava vivendo à base de macarrão. Se a gente comesse 3 refeições no dia, que não acontecia, era macarrão. Então, a gente viveu à base de macarrão durante uns 5 ou 6 meses aqui em Portugal. O lado bom é que eu perdi 23 quilos. Coisa que eu não conseguia perder no Brasil, eu perdi 23 quilos aqui. Então a dieta do macarrão funciona, tá, gente? Brincadeira. Então vivemos à base de macarrão durante esse tempo todo. E era assim, a gente não esbanjava, não comprava lanche, a gente não comprava nada, a não ser as coisas necessárias realmente. Então a gente comprava lá uns pãezinhos que eram mais em conta, que vende muito pacote de croissant, que é baratinho. A gente comprava então pro meu marido tomar café para poder trabalhar. E macarrão para fazer comida. A gente, se almoçasse, almoçava macarrão, se jantasse, jantava macarrão. Mas a maioria das vezes a gente só jantava porque o resto do dia não estava em casa. E aí a gente foi passando muito aperto, as pessoas ao nosso redor foi vendo isso. E algumas pessoas até nos ajudaram com comida. Teve gente que fez compra, outros mandaram um pouco de comida, outros deram em dinheiro pra gente, pra vocês verem como que o início foi muito complicado, das pessoas ficarem impactadas, né, vou usar essa palavra, com o que a gente estava passando e ajudar a gente, porque realmente estava muito complicado. Por mais que a gente tentava, por mais que a gente trabalhava, a gente não saía do lugar, as coisas não andavam, não rendia o dinheiro e a gente não conseguia, a gente estava conseguindo mal comer, mas a gente, porque pagava uma renda muito alta por um quarto e viemos com pouco dinheiro, principalmente isso, a boa parte do nosso aperto foi a falta do dinheiro que a gente trouxe, tá? A gente veio com pouquíssimo dinheiro, então a gente passou muito aperto por conta disso. Então depois meu marido conseguiu um emprego de ajudante de eletricista, onde ele já ganhava melhor,
E aí a gente começou a juntar dinheiro para alugar um outro quarto, porque aqui a gente tem que dar caução, né? No caso, é um valor da renda do mês que você tá entrando, mais uma para caso aconteça alguma coisa, de quebrar alguma coisa, eles descontarem. Se não quebrar nada, eles devolvem o dinheiro quando a gente sai. Tem que ser pedido com antecedência, tá? No mínimo, eu acredito que é no mínimo 30 dias. Você tem que avisar que você vai sair para a pessoa poder te devolver o dinheiro, caso esteja tudo certo com o quarto. Então, meu marido conseguiu um emprego de ajudante de eletricista, ele já tinha começado a ganhar um salário. Eu tava ganhando a mesma mixaria, não passava de 300 euros, mas trabalhava muito, eu trabalhava muito, mas não via resultado. Então eu fui dando muitas crises de ansiedade por causa disso. Era pouco dinheiro, eu trabalhava muito, não recebia nada, várias outras coisas. Então ele conseguiu esse emprego de eletricista, que acho que durou só 2 meses mais ou menos, porque o inverno foi chegando, os serviços acabando, e aí o pessoal dispensou todo mundo que era extra, porque não tinha serviço, né? Se não tinha serviço, não tinha por que manter eles lá. Então foi dispensando todo mundo. E ele foi um deles, infelizmente, até porque tinha acabado de entrar, os últimos são os primeiros a saírem. Então ele foi para entrega, nós alugamos uma moto, alugamos uma conta, porque como não tinha residência, não tinha como a gente fazer uma conta para ele nos aplicativos de entrega. E ele foi fazer a entrega, só que, gente, tudo que podia dar errado, deu errado. Tudo que vocês pudessem imaginar. Quando nós alugamos, começou a chover, a gente não tinha dinheiro para comprar uma capa de chuva, não tinha dinheiro para comprar uma blusa de frio, não tinha dinheiro para nada, nada. E o que a gente tinha, a gente investiu em alugar a moto para ele poder fazer a entrega. Então, ele tomava chuva, o aplicativo que nós alugamos era um que não tinha muita entrega, alugamos acima do valor porque a gente não sabia. A pessoa falou que, eu tô fazendo para ajudar, vou cobrar tanto, mas aí a gente descobriu que outras pessoas cobravam metade do valor, e era um preço assim que todo mundo cobrava metade do valor, e a gente já começou a desandar aí. E aí o aplicativo não chamava, o dinheiro que ele fazia era justamente para pagar o aluguel da moto e o aluguel da conta. Depois disso, que o aplicativo não chamava, ele rodava, eu saía do serviço e ele tava desanimado porque não rodava, eu ia entregar junto com ele para poder ele não ir sozinho, para dar força, né, para poder ir e conseguir fazer as entregas. Então eu saía do meu serviço e ia lá para fazer companhia para ele, e mesmo assim a gente ficava lá horas e não chamava, porque esse era um dos piores aplicativos que tinha, mas era o que a gente tinha conseguido alugar. Então a gente começou a fazer dinheiro só pra moto e somente pra moto e pra conta. Não tava dando pra nada. Então a gente foi desanimando, porque passava o tempo a gente não conseguia dinheiro, e era muito frio. Chegou o inverno aqui, a gente não comprou roupa, nós compramos uma blusa impermeável para ele, que nem era também, assim, se chovesse muito, ela molhava. Então nós compramos uma blusa para ele, uma calça, para ver se reforçava mais, segurava mais o frio, porque ele trabalhava com entrega. Para mim a gente não comprou, porque eu optei por não comprar, porque eu andava mais de metro e de ônibus, então eu ficava sempre mais aquecida. Então eu peguei minhas roupas que vieram do Brasil, vestia 3, 4 blusas e ia. Passei, aguentei o frio daqui. E aí nesse serviço de entrega, o celular do Yuri queimou, porque tomou chuva. Ele tava indo fazer a entrega, chovendo, a gente não tinha dinheiro, 3 euros, a gente não tinha 3 euros para comprar uma capinha pro celular dele.
E aí a gente tava enrolando aquele, eu acho que o nome é Sufilme. Eu vou confirmar e vou deixar aqui embaixo pra vocês. E a gente tava enrolando Sufilme no celular dele pra poder não tomar chuva. Só que, como ele trabalhava com o GPS ligado o tempo todo, o celular descarregava. E aí embaixo do celular, ele ficava aberto, onde carregava. Porque ficava ligado na moto, carregando. Então, eu acho que por ali entrou chuva e o celular dele queimou. Infelizmente, o celular queimou. E aí ele começou a rodar com o meu celular, porque a gente não tinha dinheiro para mandar consertar o dele. Então, o trabalho da entrega dele não deu certo, porque ele não estava conseguindo rodar, infelizmente. E aí, ele continuou, né, procurando emprego, porque ele não tinha parado de procurar. Ele continuou procurando emprego. E aí, graças a Deus, conseguiu. Nós entregamos a moto, entregamos a conta, porque pra gente realmente não deu certo. Mas tem gente que dá certo e vive só de entrega e recebe bem, tá? Não deu certo pra gente, porque pegamos o aplicativo errado, o aplicativo tava acima do valor. Pra gente não deu certo. E aí, com tudo isso que tava acontecendo, a gente foi fazendo dívida, foi pegando dinheiro emprestado aqui, porque a gente já não tinha mais. E foi pegando dinheiro emprestado até para alugar esse quarto que a gente tá aqui hoje. A gente não tinha o dinheiro do calção dele. E, na verdade, a gente não tinha dinheiro nem para alugar ele. Então, a gente foi pegando dinheiro emprestado para poder alugar o quarto, depois para pagar o calção, e foi indo. No fim, a gente tava com uma dívida de 2.000 euros aqui. 2.000 euros. E eu continuava trabalhando nesse serviço que era péssimo, mas eu não podia sair porque era melhor por pouco do que nada. E eu só recebia se eu trabalhasse, apesar que aqui todos são assim, tá? Não existe atestado aqui, não. Se você adoece, você fica em casa, ou você paga com a sua folga, ou é descontado, você deixa de receber, na verdade. Então, o que aconteceu? Eu adoeci. Eu peguei Covid, fiquei parada 2 dias, e aí a moça me mandou mensagem falando assim, olha, você precisa vir trabalhar, porque os clientes, eles não têm culpa disso. E eu fui trabalhar com Covid, porque eu não podia ficar parada, as coisas já estavam ruins o suficiente comigo trabalhando, agora imagina se eu não trabalhasse. Então eu fui trabalhar, meu marido ainda estava tentando o serviço da entrega, e aí eu saía desse serviço e ia ajudar ele, não esse tempo que eu fiquei doente, que eu achei que eu fosse morrer, porque não tem lógica. Eu já peguei Covid 3 vezes na minha vida. Mas essa última descontou pelas outras 2 que foi mais leve. Eu achei que eu fosse morrer, eu só não dei falta de ar, mas o resto eu não conseguia levantar da cama. Eu sentia um frio que era fora do normal, com o aquecedor ligado, e eu tremia de frio. E eu tava com 2 cobertas, roupa de frio, e nada dava conta, e eu passei aperto. Não podia ir no hospital, porque a gente ainda não tinha o tente, e se você não tem o tente, você paga caro, porque o PB4 não saiu antes de eu vir. Eu pedi 60 dias antes e ele não tinha saído. Então, e até hoje eu nunca tive retorno disso. Então, eu não pude ir no hospital, fiquei passando mal em casa, fui tomando os medicamentos que eu tinha trazido do Brasil. E eu acredito que minha mãe nem saiba que eu tinha Covid, porque tudo que a gente passa aqui, ou já passou, a gente nunca conta. Por quê? Não adianta você preocupar quem tá lá do outro lado. Porque para ela mandar dinheiro para cá, é completamente difícil, é bem difícil, por causa da conversão da moeda. Então ninguém ia conseguir ajudar a gente, não do jeito que a gente estava precisando. Então para que a gente ia preocupar elas? Entendeu? Então a gente passava aqui, se apoiava um no outro, era a gente que estava sabendo, nossos amigos também não sabiam o que a gente estava passando aqui, se apoiava um no outro e a gente conseguiu sair dessa. Eu estava trabalhando com tênis rasgado, e aí a situação estava tão complicada
que eu não tinha dinheiro também para comprar um tênis. Eu tava trabalhando com um tênis rasgado. E aí foi quando uma amiga nossa foi pro Brasil e trouxe pra mim o meu tênis. Porque eu deixei muita coisa lá, né, na verdade, porque não dava pra trazer, e eu tenho tênis lá, então ela trouxe um pra mim. Então, com esses empregos, as coisas melhoraram. Nós conquistamos nossa TV, nós conquistamos o meu celular, que eu ganhei um iPhone. Nós conseguimos conquistar várias coisas. Então, aos poucos, a gente tá conquistando as nossas coisas. A gente não, mas o meu marido sentia muita falta de uma televisão. E aí, a gente, graças a Deus, conseguimos comprar. E aqui a gente consegue comprar tudo à vista, ou seja, a gente não tá tendo dívida, porque junto o salário dos dois, e a gente consegue conquistar as nossas coisas assim, graças a Deus. Então a gente vai comprando à vista, a gente não tem, ai, nossa, mês que vem tem que pagar tal coisa e a gente tá apertado. Não, a gente tá pagando as nossas contas, que ficaram contas no Brasil, infelizmente. A gente paga a conta lá e ainda consegue conquistar as coisas aqui. E aí vocês devem estar pensando assim, nossa, mas só teve coisas ruins, só coisas ruins. Não, não teve só coisas ruins. Tudo disso a gente tira um aprendizado. Eu consigo dar mais valor às minhas coisas, porque tinha coisa que eu comprava roupa e não tirava da etiqueta e dava para os outros. Quantas vezes eu fiz isso? Então, agora não. Agora eu compro o que eu realmente preciso. Ainda penso duas vezes se eu realmente preciso daquilo, porque se eu não precisar, eu nem compro. Então, eu comecei a dar mais valor. Eu comecei a ver que eu e o meu marido estamos muito mais unidos hoje do que de quando a gente veio pra cá. A gente amadureceu muito, a gente começou a criar mais responsabilidade. Nosso casamento era recente, mas a gente tomou um choque de realidade quando a gente veio pra cá, que a gente teve que amadurecer muito rápido, cuidar um do outro também. Então, eu me sinto uma pessoa muito mais forte, muito mais preparada para muito mais coisa do que quando eu cheguei aqui. E sem falar que, quando que no Brasil a gente consegue comprar uma televisão à vista recebendo o salário que a gente recebia? Não consegue. E nós compramos uma televisão, se eu não me engano, ela é 65 polegadas. Então, no Brasil isso não acontece da gente comprar à vista. E minha televisão tá quitada. O meu celular tá praticamente quitado, porque o celular realmente a gente comprou uma promoção que tem aqui, de que quando você tem 6 meses, você consegue comprar parcelado. Mas a metade do meu celular já foi pago. E o que ficou é um pouquinho que a gente vai quitar por agora. A gente não vai nem pagar parcelado, a gente vai chegar lá e vai quitar o resto. E no Brasil, nunca que eu ia comprar um iPhone assim. Se é que um dia eu tivesse um iPhone, não que eu quisesse, porque ele que quis me dar. Eu sou apaixonada com Xiaomi, viu? Vou deixar aqui bem claro. Melhor celular da minha vida. Mas enfim, nunca que eu ia ter um iPhone no Brasil. E é isso que me faz pensar que a gente teve momentos ruins, passamos muito perrengue. Não vou dizer que passou fome, mas viver à base de macarrão durante uns 5 ou 6 meses, vocês podem imaginar o quanto é ruim. Mas graças a Deus fome a gente não passou. Então, a gente começa a dar valor às coisas. Tudo que a gente conquista tem um gosto diferente. A vitória é diferente. A gente vibra melhor, entendeu? Então, eu emagreci 23 quilos. Uma coisa que no Brasil eu não estava conseguindo. Eu dava muitas crises de ansiedade, os meus serviços eram ruins e ajudavam a engordar mais. E aqui, por mais que o serviço seja ruim, eu consegui perder. E eu tô feliz comigo mesma. Eu tô bem, dá vontade de voltar, gente. Eu não vou falar pra vocês, não dá vontade de dá vontade de largar tudo e voltar. Só que a gente lembra de tudo que a gente passou aí. A gente lembra de como era difícil conquistar alguma coisa. Então, é o que vai dando força pra gente. Me perguntam se vale a pena. Vale.
vale a pena. É péssimo você deixar sua família, você deixar o seu apoio emocional, mas é muito bom você ver você conquistando as coisas com o seu trabalho, ver que as coisas estão fluindo, e sem falar que os nossos planos, a gente sabe que vai conseguir. Antes a gente fazia um plano e falava assim, ai, vamos tentar. Não, hoje vamos fazer o plano, porque daqui a tantos meses a gente vai ter isso. E acontece. Aqui acontece, entendeu? Então, o poder de compra aqui é gigante. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso. Se você tem um sonho, não desista, tá? Nós tomamos muita porrada quando chegamos. Tem muita coisa que eu não consigo contar aqui, porque senão eu vou ficar horas falando, porque são 9 meses de muito perrengue, muita luta, mas um pouco disso também é culpa nossa, porque a gente veio despreparada, a gente só veio com 1.200 euros. Mas tem tanta coisa boa, muita coisa boa, muito aprendizado, muita amizade que a gente conquistou. Então, de tudo, a gente tem que tirar as coisas boas. Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente possa carregar. Eu acho que é assim que fala. Se não for, vocês me corrijam aqui nos comentários. Mas ele nunca te dá alguma coisa maior que você não possa carregar. Então, eu acredito que ele fez isso para nos preparar. E eu sinto que eu tô mais preparada, que eu tenho mais foco, que eu tenho mais persistência. Então, se você que está assistindo esse vídeo está passando por alguma coisa dessas coisas que eu falei, ou até ainda pior, porque a gente acha que a gente tá ruim, mas tem gente pior que a gente, acredite que vai dar certo, tá? A sua hora vai chegar, a vitória vai chegar, as coisas ruins vão passar do mesmo jeito que passaram pra mim, tá? Não desanima. Você pode ter certeza que a sua conquista vai ser muito gostosa, tá? Você vai sentar e vai falar assim, nossa, de tudo que eu passei, olha onde eu cheguei, olha o que eu tenho agora. Então não desista. Então o melhor ainda está por vir e vai ser lindo, tá? Vai ser muito lindo. Então se você tá passando por alguma coisa, acredite que vai dar certo, porque vai dar certo. Do mesmo jeito que deu pra mim, deu pra várias outras pessoas que vieram antes e depois da gente, tá? E se você for parar pra pensar, a gente conseguiu sair do sufoco em 9 meses. São 9 meses. Um país diferente, uma vida diferente, longe da família, longe dos amigos, longe de casa, longe de tudo que você conhece. Em 9 meses a gente conseguiu estabilizar, tá? Então você também consegue. Então é isso, gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e comentar aqui o que vocês acharam desse vídeo, tá? Se vocês quiserem que eu traga algum outro assunto específico ou algo mesmo que eu fale um pouco mais aprofundado do que eu falei nesse vídeo aqui, vocês deixem um comentário aqui que eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês, tá bom? Um beijinho e até o próximo vídeo.